7 de outubro de 2025. Há exatos 75 anos, 7 de outubro de 1950, foi organizada uma entidade religiosa católica romana, com a permissão do Vaticano, uma ordem chamada Missionárias da Caridade. A líder desse grupo, tenho certeza absoluta que você já ouviu falar dela. Todos ouvimos. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa era albaniana de nascimento. Albânia, um país que nem vou falar, né? País que está na Europa, né? Sul da Europa, e não está no circuito aí de turismo que a gente sempre ouve falar de Itália, França, Espanha, né? Países mais badalados, né? Mas a Albânia é praticamente como se não existisse. É um país europeu, uma nação pobre, né? Com poucos recursos. Então, lá nasceu a jovem, eu nem sequer ouso tentar pronunciar o nome dela mesmo. Teresa foi o nome religioso que ela adotou, né? Porque eu não tenho ideia de como é que é a pronúncia correta do nome dela na língua albanesa. Não importa. Madre Teresa tornou-se muito conhecida, né? Ela vai para a Índia como uma missionária cristã, né? Para a cidade de Calcutá, e inicia uma obra com os mais pobres dentre os pobres. E ela foi, anos mais tarde, agraciada com o Nobel da Paz, o reconhecimento da obra que ela fez, e no seu discurso de agradecimento, ela menciona que recebia aquele prêmio em nome dos pobres, dos que não têm roupa, dos cegos, dos aleijados, dos doentes, daqueles que sofrem com hanseníase, daqueles que todos querem evitar, né? Palavras dela, eu não citei aqui literalmente, mas o sentido das palavras é exatamente esse, né? No seu discurso de agradecimento, quando recebe o Nobel da Paz. E ela, então, lidera o movimento, né, das Missionárias da Caridade, como o próprio nome já indica, uma entidade, né, feminina para freiras. E é curioso o seguinte, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconhece 193 países. As Missionárias da Caridade atuam em 123, ou seja, quase que no mundo inteiro, literalmente. E seguindo o carisma original da fundadora, né? Ajudar as pessoas mais pobres dentre as mais pobres. Quando a gente pensa, né, Madre Teresa, no contexto do catolicismo romano, é uma santa. A compreensão de santo, de santidade do catolicismo é evidentemente diferente daquela que o protestantismo tem. Eu não vou entrar aqui no pormenor da discussão teológica, mas só queria falar uma coisa, que seja o católico, seja o evangélico, protestante, conscientemente ou não, quando a gente fala em santo, a gente pensa numa pessoa absolutamente perfeita, né? Uma pessoa sem qualquer defeito. Nenhum de nós é assim. Mesmo as pessoas mais dedicadas, que levam mais a sério a espiritualidade, a comunhão com Deus, têm suas falhas. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente pode estranhar, pode achar esquisito que Madre Teresa tinha um diário e ela foi absolutamente honesta nas anotações que fez no seu diário a respeito das crises de fé que de vez em quando ela tinha, né? E ela colocou, registrou isso lá, né? Que às vezes tinha dúvidas. E aí nessa hora a gente para pensar, né? Quem que não tem? A pessoa, ou a homem ou mulher, crente, mais convicto, mais convicta da sua fé, tem uma hora que fica com alguma dúvida. E o ateu mais empedernido tem a hora que fica com dúvida da sua própria incredulidade. Ele passa a duvidar da sua própria incredulidade também. Todos passamos um momento para o outro de dúvida. Nem todos temos a honestidade que Madre Teresa teve de admitir isso, de reconhecer. Não obstante ter crises de quando em quando, uma vez ou outra, ela continuou
perseverou, insistiu e não permitiu que o desânimo a vencesse. Não se deixou dominar por pensamentos de dúvida, porque ela sabia que ia continuar e ia vencer. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavras de Jesus no Evangelho. Os biógrafos de Madre Teresa dizem que às vezes ela era também um pouco amarga, um pouco ácida no tratamento com outras pessoas. Ou seja, eu não estou falando aqui isso para criticá-la, para desmerecê-la ou diminuí-la, não se trata disso, né, de modo algum. Apenas para destacar que, literalmente, todos nós temos problemas e falhas e defeitos e pecados, mas o que nos sustenta é a graça de Deus. O que nos salva é a graça de Deus. Não é o nosso mérito, não é a nossa perfeição, não é a nossa religiosidade, é Deus que nos dá o presente que nós não merecemos receber de jeito nenhum. Madre Teresa deixou um exemplo notável. Há uma história que eu li anos atrás, que ela se tornou muito famosa em vida ainda, né? Ela adquiriu a cidadania indiana, ou seja, então, tecnicamente, ela era uma cidadã da Índia, e quando ela faleceu, a Índia, apesar de ser um país absurdamente populoso, né, e uma variedade de religiões muito grande, o país literalmente parou para homenagear aquela mulher que todos, de todas as tradições religiosas indianas, reconheciam como sendo um exemplo de vida. Então, ela ainda em vida adquiriu notoriedade. Então, eu li a história, diz que certa feita, alguém, um turista, resolveu ir à Índia só para conhecê-la pessoalmente. E vai lá para Calcutá e chega lá no convento e pergunta onde é que ela está e tal, e fala, vai ali, outras feiras indicam o caminho onde ela estava. E diz que então que esse turista foi lá, esse homem foi, e chegou no quarto, na sala onde Madre Teresa estava, e diz que ela estava naquele momento limpando as feridas de um homem que sofria de hanseníase, né? Mal de Hansen. Aí ele olhou e achou aquilo estranho, né? Achou a cena, as feridas assim repugnantes, e ficou incomodado com o que viu. E aí diz que ele virou para ela e falou assim, Madre Teresa, nem por dinheiro eu faria isso que a senhora está fazendo agora. E ela imediatamente respondeu a ele, nem eu. Porque não é por dinheiro, não é por fama, é por amor. Amor a Jesus Cristo, que se revela, que se esconde nas pessoas mais vulneráveis da sociedade. Foi Jesus mesmo que disse isso. Toda vez que ajudardes a quem não tem roupa, quem está doente, a quem está com fome, com sede, quem está preso, toda vez que vocês ajudarem um destes mais pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Toda vez que vocês deixarem de fazer, estão deixando de fazer a mim também. Madre Teresa e as missionárias da caridade nos ensinam, nos desafiam a sair do nosso comodismo, a desafiar o nosso egoísmo, desafiar a nossa mesquinhez muitas vezes, nos desafiam a viver uma vida que leva Jesus a sério. Pense nisso. Coloque aí nos comentários o que você acha a respeito. Clica na mãozinha do joinha se faz algum sentido para você. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café e se você já se inscreveu, muito obrigado.